Olá, meus irmãos, eu sou o Gabriel Espíndola Rosa, seminarista pela Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Eu estou no primeiro ano do Seminário Presbiteriano Brasil Central, localizado em Goiânia. E esta apresentação visa nós explorarmos o tipo de hermenêutica chamado de hermenêutica da suspeita, que tem como principal protagonista o filósofo Paul Ricoeur, filósofo francês. Paul Ricoeur, ele morreu neste século, ou seja, ele faz parte do nosso período contemporâneo. Essa apresentação também tem o intuito de compor nota referente à disciplina de Hermenêutica 1, sob tutela do reverendo Márcio Alonso. E meu objetivo aqui nesta apresentação é explorar esse tipo de hermenêutica, verificar se existe alguma coisa que pode ser retida, algo de bom nesse tipo de hermenêutica, e o que deve, com base nas escrituras, ser rejeitado pelo filósofo Paul Ricoeur nesse tipo de interpretação. Paul Ricoeur nasceu em 27 de fevereiro de 1913 em Valença, na França. Sua mãe morreu pouco depois do seu nascimento e seu pai foi morto na Batalha de Marne em 1915. Então Ricoeur e sua mãe foram criados por seus avós paternos e uma tia solteira na cidade de Rennes. Eles, por incrível que pareçam, eram membros devotos da tradição protestante reformada francesa. O filósofo, portanto, foi cristão ao longo de toda a sua vida. O filósofo Paul Ricoeur foi um dos expoentes do campo da fenomenologia e da hermenêutica, e é considerado um dos grandes nomes da filosofia contemporânea, tendo sido inclusive uma referência para filósofos que estamos familiarizados, como o Derrida e o Lyotard. Portanto, a principal área de influência do filósofo Paul Ricoeur foi a fenomenologia e a hermenêutica. Nós consideraremos nesta apresentação apenas o tipo de hermenêutica que ele fazia, que é a hermenêutica da suspeita. Paul Ricoeur se formou na faculdade École Normale Supérieure em Paris entre os anos de 1933 e 1935. Mas o seu início de carreira como professor se deu na Universidade de Estrasburgo entre os anos de 1948 e 1946. Ainda durante a sua graduação, ele foi colega de figuras muito importantes como Maurice Merleau-Ponty e também foi aprovado com méritos durante a sua graduação. Mas na Universidade de Estrasburgo, onde iniciou sua carreira universitária, ele começou a se destacar como um pensador fenomenológico, onde posteriormente ele seria conhecido por meio desta abordagem também. Entre os anos de 1956 e 1966, ele lecionou na Universidade de Paris, Sorbonne, e assume uma cadeira de filosofia, ganhando notoriedade na cena acadêmica francesa. Entre os anos 1966 até o início da década de 70, ele se estabeleceu na Universidade de Paris, Nanterre, e se tornou o primeiro reitor da universidade. Viveu os eventos de maio de 1968, que os desgastaram profundamente, e após isso deixou o cargo mais tarde na universidade. A sua experiência internacional se passou pelos Estados Unidos entre os anos de 70 a 1985 na Universidade de Chicago. Ele lecionou regularmente nos Estados Unidos e sua obra alcançou uma grande influência no mundo anglo-saxão. Aqui ele aprofunda sua filosofia hermenêutica e dialoga com a teologia. A fase final da sua carreira foi entre os anos 1990 e 2000, mas embora aposentado, continuou escrevendo e participando de conferências em várias instituições. Paul Ricoeur, em sua obra Freud e Filosofia, do ano de 1970, admite abertamente a influência que Marx, Nietzsche e Freud tiveram em seu pensamento. Eles então, os três, essa tríade, são consideradas por Ricoeur como, abre aspas, os mestres das suspeitas, pois cada um deles, em sua área, procurou desmascarar, desmistificar e expor a realidade, partindo do fato de que a religião era uma máscara para ocultar os interesses não declarados nos textos sagrados.
E a conclusão de Marx em relação à religião foi que o verdadeiro propósito dela era servir de ópio para o povo. No século XIX, ópio era usado como um analgésico, aliviava a dor, mas não curava a causa. E além do mais, era viciante e podia levar à alienação da realidade. Foi dessa forma que Marx ele definiu a religião. Servia para o indivíduo fugir da realidade. Já o Nietzsche concluiu que o propósito da religião era simplesmente justificar vícios e fraquezas, como compaixão, humildade e amizade. A conclusão de Freud foi que a religião simplesmente procurava oferecer conforto, criando o conceito de um Deus que é Pai. Para Ricoeur, esses mestres conseguiram, suspeitando, descobrir a realidade por detrás da máscara textual religiosa. Então, quando se aborda um texto sagrado por meio da hermenêutica da suspeita, é suspeitando de quais são os interesses intrínsecos nos autores. Não é necessariamente o que ele está dizendo, mas quais são os pressupostos dos autores. A suspeita, portanto, é requisito fundamental para chegarmos à compreensão, conforme Paul Ricoeur, do verdadeiro propósito do texto. Segundo Ricoeur, um dos principais méritos da hermenêutica da suspeita são fazer-nos tomar consciência de que não existe uma hermenêutica universal e que não existe um canônico universal para a interpretação, apenas linhas divergentes e muitas das vezes até opostas. Ricoeur, na verdade, está rejeitando a ideia de que haja um único modo verdadeiro de interpretar que sirva para todos os textos e contextos. Pois, conforme o próprio filósofo, toda hermenêutica é situada, parcial, atravessada por pressupostos, inclusive políticos, psicológicos e morais. Ainda que de maneira geral e ampla nós devemos rejeitar esse tipo de hermenêutica que desconsidera o pressuposto básico da nossa fé, da inerrância das Escrituras, algo que nós podemos concordar com Ricoeur. O fato de que nós sempre devemos suspeitar se estamos impondo as nossas próprias convicções ao texto e se nossa interpretação faz realmente justiça ao texto. Se todos têm pressupostos, desde os autores aos leitores, quando nós formos interpretar um texto, nós devemos ter a consciência de que nós podemos estar colocando em prática os nossos próprios pressupostos e não interpretando conforme um aspecto geral das Escrituras. A interpretação, portanto, depende do contexto histórico, da intenção do autor, da posição do autor, das correntes filosóficas e culturais envolvidas. Todos esses aspectos nós concordamos e eles fazem parte de uma interpretação que avalia de maneira coerente o contexto histórico gramatical. Ou seja, toda hermenêutica é situada, parcial, atravessada por pressupostos, inclusive psicológicos e morais. Porém, a nossa forma de interpretar, ela deve levar em consideração uma aliança do povo de Deus para conosco e que a Bíblia é revelação do próprio Deus para conosco. Desta forma, a Bíblia ela não pode errar, ela é inerrante e esse é o nosso pressuposto que o próprio filósofo Paul Ricoeur rejeita. Porém, fora esse aspecto que eu acabei de dizer, que pode ser levado em conta, todo o resto desse tipo de hermenêutica deve ser rejeitado, pois, segundo o próprio filósofo, o que o autor diz na escritura não é exatamente o que ele quis dizer, pois existem pressupostos que o autor carrega que devem ser buscados e compreendidos e, desta forma, rejeitados. O autor apresenta que, por meio desse tipo de hermenêutica, é possível chegar à compreensão do verdadeiro propósito do texto, descobrindo um mundo em frente ao texto que não condiz com o que o autor está dizendo, abrindo novas possibilidades do ser. Essa forma acaba por relativizar radicalmente a mensagem das Escrituras
E isso nós devemos negar com ímpeto, pois vai contra a doutrina da inspiração divina. Além do mais, isso é completamente contraditório, pois se aplicarmos o próprio método de Ricoeur nos livros que ele próprio escreveu, nem precisamos aceitar ou dar importância à sua tese, pois suspeitaríamos que ele esconde propósitos diferentes daquele ali declarado. Portanto, nós devemos rejeitar com ímpeto esse tipo de hermenêutica que visa desconstruir a revelação dada por Deus por meio das suas escrituras sagradas. Portanto, podemos concluir que avaliar o contexto, a intenção do autor e cultura vigente na época a qual o texto foi escrito são fatores primordiais para que nós possamos compreender o que o Espírito Santo fala por meio da sua palavra. Porém, o pressuposto deve ser de que a Bíblia é a palavra de Deus e, deste modo, é inerrante, como a própria palavra de Deus nos fala em 2 Timóteo 3, 16 a 17, por meio do apóstolo Paulo, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, a própria Bíblia, ela interpreta a Bíblia, e a palavra de Deus nos fala que a Escritura, por mais que tenha sido escrita por homens, por autores humanos errantes, eles foram usados pelo Espírito Santo para produzir a palavra de Deus de forma inerrante. Em Provérbios 30, do versículo 5, diz assim: toda palavra de Deus é pura, é escudo para quem se refugia nela. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus faz parte da graça específica dada por Deus e é instrumento para abençoar as nossas vidas. E por mais que os autores que escreveu a Bíblia foram homens como nós, eles foram inspirados por Deus, portanto é a revelação de Deus para conosco, e nós devemos não interpretar como Paul Ricoeur, mas interpretar considerando a aliança de Deus para com o seu povo por meio do método histórico gramatical. Deus abençoe vocês, espero que tenham compreendido e até a próxima oportunidade.